Muito bom dia para o seu professor. Vamos lá, né? Acordo assinado, tivemos ali nessa quinta-feira, primeiro dia, né, de implementação do que foi acordado até agora. Obviamente, retorno da navegabilidade no Estreito de Hormuz era um dos pontos cruciais. Nesse primeiro dia, cerca de 10 navios petroleiros conseguiram passar pela região. O que é que isso já sinaliza, professor, na sua visão? Que realmente a gente não vai conseguir ter uma retomada imediata da situação, né, na região, principalmente nessa rota de navegabilidade, para o que a gente tinha antes dessa guerra começar? Ou seja, realmente vai ser mais difícil retomar a navegabilidade do Estreito de Hormuz? Bom dia, Débora. Sem dúvida, você até restabelecer ali as rotas como era antes, isso vai levar um tempo. Primeiro porque os petroleiros, né, ou seja, os navios ali cargueiros, têm que chegar numa região que estava em estado de guerra, né, o que já não é tão simples. E fora isso que o risco foi precificado, né, ou seja, não é uma rota confiável. As tensões, houve um distensionamento, mas as tensões continuam, né, o frete marítimo continua caro. Então, tudo isso complica essa retomada. Você tem ali, nesse momento, uma assinatura desse acordo à distância e agora o que aconteceria na Suíça, né, já foi postergado, jogado para frente, em razão das hostilidades entre o Hezbollah e Israel. Tudo isso vai atrasando ali a retomada desse corredor petrolífero. Professor, essas questões dessas minas implantadas pelo Irã me parece ser, nesse primeiro momento, o maior teste concreto desse acordo, né? Na prática, quem que controla agora o ritmo da retomada de Hormuz? É a diplomacia, né, entre Washington e Teherã, ou é a capacidade técnica militar que o Irã tem nesse momento para poder conseguir garantir a navegabilidade dessas embarcações na região? Com o bloqueio americano, né, ou seja, o bloqueio do bloqueio, parecia ali que o Irã não estava com o controle total e também houve ali a detonação de várias das minas e, digamos, eles conseguiram pelo menos navegar pelo trecho ligado a Omã, né? Nós temos que lembrar que o Estreito de Hormuz ele é dividido, enquanto mar territorial, entre Irã e Omã. Né? A área que estava com minas e estava dificultando ali a navegação estava no lado de Omã, colocada pelo Irã, e isso desviava a navegação para o mar territorial iraniano, né, do Estreito. Isso agora, né, se tornou um grande impasse, como nós assistimos à distância, e agora isso seria retomado, ou seja, os Estados Unidos sairiam ali da região enquanto uma força de bloqueio e o Irã permitiria durante 60 dias a livre navegação. Mas essa semana está tensa, né? Israel tem feito ataques pesados ali no sul do Líbano. É, o Israel foi condicionado pelo acordo sem participar do acordo, né? Então, Israel tem seus próprios interesses e, por enquanto, ele não vê ali que o acordo contemple os seus interesses. Professor, o Irã diz que nesse momento não vai cobrar, né, aquela taxa de passagem, pelo menos não por esse prazo de 60 dias. Mas, obviamente, que tudo está muito em aberto, né, do que pode acontecer após esses 60 dias. O que essa discussão sobre o pedágio de Hormuz nos revela nesse momento? Isso pode acabar virando uma pressão geopolítica, transformando, substituindo talvez esse bloqueio militar por uma espécie de controle econômico dessa região. E vale lembrar, né? Uma situação que a gente não tinha antes dessa guerra e que automaticamente estabelece um custo muito maior para qualquer tipo de produto naquela região, né, professor? Sim, o ponto que traz dúvida, Débora, é o seguinte: Irã quer cobrar um pedágio no seu mar territorial ou ele quer cobrar um pedágio para qualquer navio que passar, inclusive pela parte que pertence à soberania ali de Omã? Essa é a grande questão, né? Ou seja, não poderia ter ingerência nessa área. Se persistir nisso, obviamente, que a guerra volta a todo vapor. Isso me parece mais, Débora, uma questão de barganhas. Essa ameaça, olha, nós vamos negociar os pontos técnicos agora por 60 dias e não estou dizendo que vou abrir mão ali
de pedagiar. Do mesmo jeito que eles falam que não estão abrindo mão de dominar a tecnologia nuclear, né? Ou seja, em nenhum momento o Irã mostra suas cartas e essa tem sido a estratégia deles para negociar com o governo Trump. Tudo indica que eles estão tendo um considerável sucesso nessa tática. Eu quero pegar o gancho nisso que o senhor traz, né, do ponto de vista do Irã, do como que eles propagam, inclusive, isso, né, de que eles tiveram sucesso, que eles não cederam às pressões americanas. Dá para apontar ganhador e perdedor nessa história, professor? Sem dúvida que o Irã, enquanto regime, é o grande ganhador, né? Ou seja, foram atacados fortemente por duas grandes potências militares, Israel e Estados Unidos. Houve ali o assassinato de várias das suas lideranças, o regime se manteve. Claro que é um regime mais confuso, ninguém sabe muito bem quem manda, mas também mostrou que tem capacidade de retaliação, continuou a fazer ataques retaliatórios, sem aquela mesma verve anterior, com aquela capacidade de muitos ataques no dia, mas mostrou força, né? Então, os Estados Unidos estão mais agora tentando, digamos, tirar uma grande vitória de algo que nós podemos ver ali como, digamos assim, um 6 por meia dúzia, né? Não mudou muita coisa, e não ficou claro se o Irã vai ou não vai ter armas nucleares, se o Irã vai ou não vai ter mísseis balísticos que atinjam a Europa. Isso tudo joga a favor do Irã. Só para a gente amarrar o nosso papo, né? Antecipamos agora há pouco que o J.D. Vance adiou a sua viagem à Suíça, que estava prevista para hoje, para dar andamento nessas negociações desses próximos 60 dias. Em contrapartida, também o Hezbollah diz, através de uma rede de televisão lá no Irã, que não foi enviada uma delegação para essas negociações. O que isso traz de sinalização? Trata-se apenas de uma questão logística, realmente, dos dois lados? Ou isso já mostra para a gente que a gente ainda deve enfrentar diversos obstáculos nessa fase agora de 60 dias de negociação? Sem dúvida. Provavelmente vai ser das tréguas ali com mais balas disparadas de um lado para outro, né? Ou seja, não é uma trégua tranquila, porque envolve terceiros, né? Terceiras partes ali, envolve Hezbollah e envolve Israel, né? O Hezbollah tem seus interesses internos dentro do Líbano, enquanto força político-militar, seus interesses geopolíticos, né? Tem a questão religiosa de ser um grupo xiita vinculado ali ao Irã, e Israel tem os seus próprios interesses e que cada vez mais eles veem como questões existenciais, né, que estão sendo enfrentadas, existenciais do Estado de Israel. Então, como que você concilia isso? Para Israel, Débora, o Hezbollah não pode existir enquanto força militar, o Irã não pode existir enquanto força nuclear. Então, como que você vai conciliar tudo isso com os interesses americanos? E os americanos, só para o telespectador entender, por que eles não avançaram na ofensiva militar? Porque a ofensiva militar agora teria que mudar de plano. Você teria ataques muito mais massivos, teria que destruir a infraestrutura econômica do Irã e, de certa maneira, você teria que colocar as tropas ali no território, né? Ou seja, você teria que ocupar certas áreas estratégicas ou tentar retirar o urânio enriquecido que parece que está soterrado. Tudo isso ia ter um custo de vidas americanas ali, de soldados americanos, que pré-eleições de meio de mandato para o Trump seriam intoleráveis, né? É isso, professor. Quero muito agradecer o seu tempo aqui conosco. Uma boa sexta-feira para o senhor. Conversamos com o Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Sempre bem-vindo, professor, por aqui. Até a próxima. Até uma próxima.